Olá, muito obrigado por estar me acompanhando nessa jornada, onde tenho todas as semanas trazido algum tema da nossa vida, do nosso dia a dia, algumas dúvidas e sempre com a resposta na Bíblia. E essa semana, uma pergunta que pode para alguns parecer muito óbvia, mas para alguns não: como é um culto a Deus? Bom, talvez alguns vão dizer, culto a Deus são todos os dias da minha vida, onde eu devo cultuar e adorar a Deus, mas o que eu quero me referir aqui realmente é aquele encontro, onde todos nós conhecemos, né? Mesmo aqueles que não vão, né? Todos os domingos, geralmente, se tem algum culto, alguma reunião, né? De pessoas que estão ali para um propósito. É sobre isso que eu quero falar. É claro que a Bíblia, ela não deixa totalmente especificado, assim como uma receita, essa liturgia. Olha, todos os domingos, às 20 horas, se reúnam dentro de um prédio, a igreja do Senhor, comecem cantando um louvor, depois vem algum aviso. Não existe isso. Mas a Bíblia, num todo, ela é repleta de informações de como é o culto que Deus espera, do que ele instituiu. Inclusive, Deus institui a maneira que ele quer ser adorado de Gênesis a Apocalipse. Ou seja, em toda a Bíblia nós temos Deus nos ensinando a forma como ele quer ser adorado. Mas, num culto, nós podemos dividir ele em 3 pontos fundamentais, que são o âmago dessa reunião, dessas pessoas que fazem parte da Igreja de Cristo. Primeiro, adoração a Deus. Segundo, edificação da igreja. E terceiro, conversão dos descrentes. No primeiro, a adoração a Deus, nós já encontramos no primeiro mandamento, Deus dizendo que não é para termos outros deuses diante dele, Deus é um só. Então, nós nos reunimos no culto, que geralmente é nos domingos, ou à noite, ou pela manhã, para cantarmos, para com a nossa boca, através de oração, confessarmos a Deus, a Jesus Cristo, como nosso Salvador. E ali nesse momento, através de canções ou através de oração, nós falamos os atributos de Deus, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele representa para nós. O segundo ponto é a edificação da igreja. Eu não estou falando da construção de um prédio, mas a igreja somos nós, aqueles que creem em Cristo Jesus. Então a edificação o que é? Nesse momento do culto, ouvimos a palavra de Deus e somos edificados porque ela é um alimento que nos alimenta espiritualmente. Por isso a edificação da igreja. E por último, a conversão dos descrentes, porque nós encontramos na Bíblia falando que a pregação do evangelho é o que gera a fé salvífica. A fé vem pela pregação. Portanto, nesses momentos onde se é ensinado, onde é pregado o que Cristo fez na cruz, nesse momento o descrente, então, tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas existe um ponto de ligação desses 3 pontos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque tudo que estamos vendo aqui está na Bíblia. Onde aprendemos que Deus deve ser adorado, onde aprendemos que a igreja de Cristo deve ser edificada, onde aprendemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna, na Bíblia. Portanto, o descrente tem a opção hoje, tem a oportunidade de saber da sua condição, saber a condição de Deus, saber que ele necessita de um Salvador e que Deus providenciou esse Salvador, que é Cristo Jesus. Portanto, temos aqui os 3 pontos, e isso é um verdadeiro culto a Deus, baseado na palavra de Deus. O culto é para Deus, não para os homens, não para exaltar ao homem, mas somente a Deus. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.